Vamos lá hoje contar mais uma parte dessa nossa história medieval. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela nos mostra, através do autor, que é um cavaleiro, um iniciado, ela mostra um caminho. Que caminho é esse? Um caminho do desenvolvimento da personalidade humana. Então, ele inaugura lá um novo movimento. E nesse contexto histórico, existe uma sequência também que começa lá, 900 anos de Cristo, depois o Cristo e 900 anos depois. Então, é nisso que está a importância dessa história. Tem uma aula aqui no link do Telegram, tá lá explicando um pouquinho mais sobre isso, um Zoom, ele vai estar disponível por pouco tempo, só enquanto eu estiver contando a história. E lá eu estou explicando um pouquinho mais desse contexto de tudo isso que está além da história que é contada. Por que a história é importante? Porque ela conversa com o nosso lado direito do cérebro, com as imagens. E aí é muito importante que a gente vá fazendo essas imagens enquanto a história é contada. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão, seria de ouvir essa história à noite e depois ir dormir com essas imagens aí internas. Para mim, essa história ocorreu numa época muito importante, ela me trouxe muita consciência, então é isso que eu desejo para vocês, que ele mostre esse desenrolar biográfico, essa narrativa de história, essa narrativa de algo que acontece aí, que existe um desenvolvimento normal e que é para todos, que essa é a exigência do ser humano moderno, né? Essa busca incansável e o que se busca, o que tem depois dessa busca. E nessa história está representado pelo Graal. O que é Graal? O Graal pode ser, existem interpretações diversas para ele, mas também pode ser um estado de consciência, um estado aí de... quando o Parsifal está lá na frente do cálice do Graal, o Graal materializa aquilo que as pessoas desejam comer e beber. Obviamente, no decorrer da história, você vai vendo, assim como há uma busca no ser humano por prosperidade, por bens materiais, a história também mostra que não é esse o ponto. E aí o que está incluso junto com tudo isso? Que essa não é a busca, mas pode ser sim um dos resultados, né? Mas a busca é outra. Então, onde que a gente parou na outra parte da nossa história? Nós paramos onde o Galvão, ele encontra dois cavaleiros vão até... Quando tá tudo bem ali com eles, o Parsifal chega onde está a corte do Arthur, vai ser o dia de Pentecostes, vai ser preparada a tábua redonda, porém acontece um imprevisto, chega a Condry, que é a mensageira do Graal, e que ali coloca cada um no seu lugar, né? Fala assim, poxa, você se acha, hein, Arthur, mas você tá abrigando aí um traidor, uma pessoa que não vale o chão que pisa. E aí o Parsifal fica indignado, não indignado, mas fica chocado, fica numa situação em que ele fica muito angustiado. E o Galvão, por sua vez, descobre ali um item que ele não sabia da família dele e que ele não sabe se aquilo é verdade ou não, mas ele precisa tirar limpo, ele precisa desenrolar essa história de família. Então, o que está acontecendo? Dois cavaleiros vêm e falam que o pai dele é um traidor, que matou outro cavaleiro pelas costas. E quem conhece ali a família do Galvão, porque a família do Galvão... O Galvão, quando criança, ele era pajem, e quando ele conheceu o pai do Parsifal, então ele já está nesse caminho desde criança, então ele tem muita experiência. E uma coisa que o Galvão também tem é o conhecimento de como é o ser humano, pois quando ele encontra o Parsifal ali envolvido naquele transe, imediatamente ele vê o que está acontecendo e tira o Parsifal daquilo. Depois os dois conversam, se apresentam, é como se fossem irmãos, conhecidos desde há muito tempo. E aí os dois se encaminham lá para a corte do Arthur.
aparece a Kundra, acontece tudo isso, o Parsifal tem a segunda pior noite da vida dele, então são noites que são noites escuras da alma, que a alma está envolta em angústia, está procurando saber aí o que é que está acontecendo, o que é necessário fazer. E aí o Galvão no outro dia então se encaminha para aquela cidade que os dois cavaleiros indicaram, conversar com o rei e tirar a história limpo. E o Parsifal, por sua vez, rompe com Deus, fica muito chateado e não controla o cavalo, solta as rédeas e deixa o cavalo levar. Conhece aquela frase, deixa a vida me levar, leva eu, né? Então, o Parsifal saiu assim, sem rumo, mais uma vez, e deixou o cavalo andar. E aí o Galvão, ele vai para aquela cidade, para aquele reino, e lá ele encontra 3 mulheres, a Obi, a Antígone e a Obileuze, que é a irmã de Obi. Obi tem 13 anos, então ela é uma adolescente, logo se vê que ela tem bastante conhecimento, é uma mulher muito promissora, porém ela ainda é muito jovenzinha e é muito bonita e fica encantada com o Galvão. Mas o Galvão fala, quase uma criança, não tem nem condição de ter um envolvimento nem nada. Mas ela coloca para o Galvão que ela vai ficar feliz só de poder conversar com o Galvão. Daí o Galvão fala, então assim pode, já que é só essa conversa. E a Obi também, na ingenuidade dela e na observação, ela conta como é que é o esquema ali da cidade, o que acontece por ali, indica onde ele deve ir. Olha, você vai indicando que ela vai ser uma grande dama, que ela vai estar a serviço do cavaleiro, porque ela indica os caminhos por onde ele deve ir. E Antígone acompanha Galvão nas lutas, ela luta com ele, ajudando ele de um lado, ela do outro, e ajuda ele a fazer as conquistas, ajuda ele a combater naquela cidade. Mas Antígone, Galvão fica interessado nela, mas Antígone fala para ele, mas eu me valho por mim mesma, eu não preciso de homem, eu tô super bem do jeito que eu estou. Então o que ela coloca essa mulher guerreira, esse arquétipo da mulher guerreira, que faz as lutas sozinha. E a Obileuze, ela é irmã dessa jovenzinha, ela já é uma mulher madura, mas ela é muito chata, ela é muito pelo social, ela quer tudo certinho, tudo arrumadinho, e aí o Galvão também fica nesse dilema do que fazer. Então o Galvão vence um cavaleiro, que é lá o cavaleiro mais famoso da cidade. E quando ele pede serviço para esse cavaleiro, ele coloca ele a serviço dessa mulher mais velha, dessa mulher madura. Como ele já está lá estabelecido na corte da cidade, fica tudo certo. Então não tem problema para ninguém. Mas essa mulher, que ela é mais madura, ela esclarece o que realmente tinha acontecido com o pai do Galvão, esclarece o dilema e ele consegue desfazer esse mal entendido com o rei. O rei recebe ele muito bem, recebe ele no reino, esclarece tudo, pede desculpas, foi mal, né? Foi um mal entendido, então tá tudo certo. E aí o Galvão deixa essa cidade. Quando o Galvão deixa essa cidade, ele encontra numa árvore, na estrada, uma mulher. E essa mulher está desesperada porque ela tem no colo dela um cavaleiro ferido, mas ela acha que esse cavaleiro está morto. E aí o Galvão desce, olha e fala assim, não, ele não está morto, eu posso ajudá-lo. Ele imediatamente pega ali um bambu, ele faz perfura o tórax desse cavaleiro, drena lá o sangue que está impedindo ele de respirar, ele consegue retornar. Aí o Galvão fala para ela, olha, eu preciso de umas ervas, eu vou sair aqui procurar e não saia daqui, me aguarde que eu vou voltar para cuidar dele, ele vai ficar ótimo, vai ficar muito bem, mas eu preciso desses medicamentos, dessas plantas. E ele sai. E aí então vamos lá ver o que foi que aconteceu com o Parsifal.
Parsifal, então ele sai sem rumo e aí no meio da floresta, nos caminhos lá, ele encontra uma freira. E essa freira fala para ele, olha, eu não posso conversar com você aqui, mas se você for até a minha casa, você fica na janela, aí nós podemos conversar. E aí ele acompanha aquela freira. E quando chega na casa dela, uma casa muito simples, tem lá só uma janelinha e ele vê que ela usa aliança e ele fica pensando, né? Ele fala, mas você é freira e você tem aliança? Daí ela logo coloca ele no lugar dele, olha, você me respeite, porque aqui embaixo da minha casa está enterrado um cavaleiro pelo qual eu vou servir o resto da minha vida. E aí ele logo faz o link, mas ele não consegue reconhecer fisicamente. Ele fala, nossa, mas é você, Sigourney? Ele falou, sim. E aí ela também imediatamente o reconhece como Parsifal. E eles começam a conversar, começam a contar o que aconteceu na vida do Parsifal até aquele momento. E aí o Parsifal fala para ela, e agora eu estou procurando o Graal e eu quero achar o Graal. E a Sigourney fala para ele, mas não é bem assim. No Graal você só entra convidado. E você não entra porque quer. Alguém leva e chama você. Você precisa ter merecimento para chegar até o Graal. E ela falou, mas talvez, quem sabe, você tenha uma chance. Porque todo sábado, a Kundry, ela vem me trazer uma hóstia. E talvez você consiga ver as pegadas dela e seguir pelo caminho dela. Vai parar lá no Castelo do Graal. E aí o Parsifal aceita essa indicação, esse conselho, e segue por esse caminho ali procurando. Daí ele encontra um cavaleiro furioso, muito bravo. E olha para ele e fala, o que você está fazendo aqui? Você não tinha nada que está aqui. E aí começa a lutar com o Parsifal. E é uma luta muito pesada. E o Parsifal se desequilibra tal e acaba o cavalo do Parsifal caindo junto com aquele cavaleiro. Eles caem num abismo. E o Parsifal mal consegue se segurar ali numa raiz, num tronco de árvore. E aí ele olha para baixo e vê o cavalo dele, o cavalo do Parsifal, se despedaçar quando cai nesse penhasco. Mas ele também observa que o cavaleiro cai, levanta e sai andando. E o Parsifal consegue ali com dificuldade sair daquela situação, observa que o cavalo desse cavaleiro está próximo. Então ele sai montado no cavalo daquele cavaleiro. E aí ele anda por ali e tem os últimos frios do inverno. E tem um campo de neve. E tem uma família muito diferentona. Essa família, eles estão descalços numa procissão e todos vestidos de juta. E tá frio, mesmo o Parsifal com armadura, tudo, ele sente muito frio. E aquela família, quando vê aquela cena, fala, olha, o pai de família, né? Fala assim, você não acha que num dia como hoje, o mínimo que você podia fazer era estar sem armadura e descer do cavalo? Porque esse dia não é para você ficar assim, é para você, no mínimo, respeitar. Aí o Parsifal fala, olha, o senhor me desculpa, mas eu perdi a contagem dos dias. Eu nem sei que dia nós estamos. E aí ele fala, hoje é sexta-feira santa. E as filhas desse senhor falam, olha pai, convida ele para estar junto conosco, porque né, um cavaleiro, tal, uma pessoa ilustre. E aí o Parsifal ouve e de novo se desculpa e fala, eu estou sem condições de ter uma vida social. Estou muito mal e não tenho condição de oferecer companhia. E ele segue. E quando ele segue, ele se depara ali com um santuário, uma ermita, uma igrejinha, né, como queiram chamar. E ele já havia passado na frente desse lugar por 2 vezes e nenhuma vez ele tinha descido. E por conta desse encontro, ele resolve descer. Ele desce e aí logo aparece um senhor já de uma certa idade,
E esse senhor convida ele para entrar, convida ele ali para ir até a casa dele e fala: olha, eu posso te abrigar aqui por um tempo, você pode se aquecer no fogo, vamos comigo, eu não me alimento, eu só me alimento de raízes, de coisas aí que a floresta tem. E se você quiser, você me ajuda a coletar algumas raízes, nós fazemos uma comida, você vai se sentir melhor depois que você se alimentar, depois que você tiver aquecido. E assim o Parsifal faz. Aí esse senhor traz ele lá para a casinha dele, para o lugar onde ele está morando, né, sozinho na floresta. A gente tem uma palavra para isso, ele é um ermitão, né, ele vive sozinho em oração. E aí esse senhor começa a contar histórias para ele, né? Começa a ouvir o Parsifal, perguntar o que foi que aconteceu. E aí o Trevisan começa a contar sobre a vida dele, fala assim, olha, eu venho de uma família e essa família é a responsável por guardar o Graal. O meu irmão, o Amfortas, é rei do Graal. E eu também tinha 3 irmãs. Uma delas era Herceloide, a outra era Ticiane e a outra ela morreu quando ela deu à luz a Sigune, e Sigune foi criada pela Herceloide. Herceloide também deu à luz a um filho, mas o pai morreu antes dele nascer e ele foi criado distante. E o Parsifal, ouvindo todas aquelas histórias, ele falou, mas eu sou o Parsifal, eu sou essa criança. E aí o Trevisan, então, reconhece que ele é o sobrinho, e aí ele fala, Amfortas, ele se apaixonou por uma mulher, e essa mulher era comprometida, e aí um cavaleiro fez nele uma ferida de morte. E nós ficamos tão chocados, tão desesperados, de ver o meu irmão naquela situação, e a única maneira que nós achamos foi de colocá-lo em frente ao Graal. E assim é que ele se tem mantido vivo todos esses anos, desde então, mas com muita dor, uma dor diária, todos os dias. E nós estamos esperando, e na hora, ali no calor do momento, eu fiz uma promessa de que eu ficaria em oração, recluso, enquanto não aparecesse alguém que livrasse meu irmão disso tudo. Mas na hora eu me esqueci, fugiu da minha mente por completo, que o rei do Graal só pode ser uma pessoa casada. E eu fiz aqui meus votos para ficar em oração, ficar recluso, mas eu era a única pessoa que poderia substituí-lo por ser da família do Graal. Então agora nós estamos esperando essa pessoa que vai fazer a pergunta certa para o rei e livrá-lo de tanto sofrimento. E aí o Parsifal ficou ali durante 14 dias. Imagine o Parsifal ouvir tudo isso, saber que estava sendo falado dele, mas que ele não fez a pergunta, que ele nem sabia que pergunta deveria ser, tá? E você, que pergunta você acha que deveria ter sido feita? Que poderia livrar o rei de todo aquele sofrimento. Então, o Parsifal no último dia fala, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu estive lá no Castelo do Graal e eu não fiz a pergunta. Daí o Trevisan falou, eu sabia no momento que você chegou aqui, porque você carrega a espada do Amfortas. Então, olha a presença desse homem, de saber de tudo isso, e esse homem era chamado de um bom homem. Um bom homem para os cátaros queria dizer também um iniciado e alguém que era um guia espiritual das pessoas. Então ele também ouvia as pessoas, ouvia as dores dela e dividia com isso as dores. Aí o Trevisan fala para ele, olha, assim como eu me comprometi a orar pelo meu irmão, a dedicar a minha vida a essa causa, então agora eu também vou incluir você nas minhas orações. Você fique tranquilo com tudo que você me contou, me ouviu. Eu ajudo você a carregar parte desse fardo e vou viver também em oração para que você consiga o seu intento.
E aí sai Parsifal, então, mais uma vez para conquistar esse Graal. E Galvão, por sua vez, agora nós vamos começar uma parte muito interessante da história. Sábado eu vou entrar em todos os detalhes, vou trazer algumas coisas escritas para quem quis ficar no grupo do Zoom, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o link, ainda dá tempo. É só você olhar os capítulos anteriores e se você quiser fazer parte para entender todos esses detalhes que fazem parte também da tradição oral. E Galvão então sai em busca de achar aí as ervas que ele precisava. Ele acha, mas aí os detalhes de como ele acha, o que acontece, porque ele encontra nesse caminho que ele sai uma mulher muito bonita, da qual ele de pronto se apaixona demais. Mas essa mulher é muito grosseira, ela quer que Galvão fique muito longe dela. E Galvão não se conforma, fala o que precisa para ele conquistar essa mulher. Então isso a gente vai ver nos próximos capítulos.